Fala, galera, o Pod Faixa no ar, mais uma vez, né, na nossa trajetória de resenha, de entrevista, junto com os nossos amigos, parceiros e irmãos, né, o Pod Faixa, o podcast que fala do social, lembrando que isso tudo acontece porque, né, pessoas visionárias estão com a gente. Pizza e Pasta, a melhor pizza lenha do Rio de Janeiro, Arte Pão, tradição em sua festa, Jardim Escola Castro Alves, há 40 anos mudando o destino do seu filho, facilite benefícios, coloque seu carro e você vai estar super seguro. E Fu Pneus, cuidando do motor ao pneu do seu veículo, né? Estamos aqui fazendo barulho e é isso, Faixa Preta de Jesus em todos os canais, em todas as oportunidades e recebendo meu amigo, meu irmão, meu camarada, Mário Viana. Fala, Ricardinho, meu amigo. É uma satisfação estar aqui, cara. Irmão? Um prazer receber você. Prazer muito Obrigado grande, por você aceitar esse convite, né? E de imediato, né? Sabe que tu é meu irmão, porra. Se eu falar de você, cara, é falar da gente, é falar da história de Nova Iguaçu. Entendeu? Eu lembro de você na sua luta inicial e eu lembro de uma coisa que você até outro dia você comentou comigo, a coroa foi passada. É verdade. Entendeu? Então hoje, cara, acho que o Faixa Preta, ele representa a Baixada Fluminense. É todo o estado do Rio de Janeiro, não posso nem falar só da Baixada porque vem gente do estado todo, as pessoas não têm noção do que é esse projeto. Cara, e é legal, Mário, porque você é um desses caras vibrantes, né, cara? Que a gente conhece. Quantos anos tu ficou na Globo? Eu fiquei 30 anos, eu sempre brinco, eu falo assim, caraca, 100 anos de TV Globo, eu fiquei 30 anos lá dentro, 50 anos, eu fiquei 30 anos. Então, assim, a história da TV Globo passou pela gente, né? Eu acho que, pô, eu fico imaginando, cara, outro dia eu tava pensando sobre isso, cara, você tava no Hollywood Rock, não era nem Rock in Rio, era Hollywood Rock, cara. Né? Você tava ali, free jazz, você tá lá, porra, os shows fantásticos do Brasil, do mundo, visitando o Brasil, você tava ali. E você foi assim, pô, um cara de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, morador do Pombal, né, que eu vi para Nova Iguaçu com 8 anos. Um dos pioneiros, né, Mário? Porra, cara, assim, para mim... Hoje tem alguns, mas você foi um dos pioneiros. Pioneiro, pô, eu sempre brinco sobre isso, eu falo, cara, eu acho que Deus, né, ele, na realidade, ele não dá para os capacitados, ele capacita, é uma grande diferença isso, entendeu? Porque minha mãe sempre me passou isso, eu não tive tempo para reclamar, sabe, Ricardo? Meu dia foi de luta, dia de glória, fazer igual o nosso amigo Chorão, entendeu? Dia de luta, só os loucos sabem. Só os loucos sabem. Isso é a realidade, a gente tem que ser louco para sobreviver nesse mundo tão capitalista, competitivo o tempo todo. Então eu falo assim, cara, eu agora em maio, pouca gente sabe, eu estou falando aqui, isso eu sei que as pessoas vão até se espantar, em maio, dia 18 de maio, eu infartei às 5 horas da manhã, parceiro. Desse ano? Desse ano. Caraca, dia 17 foi aniversário do meu neto, eu brinquei com ele, dia 18 às 4 horas da manhã, eu senti um negócio no peito, falei, cara, tô infartando. Olhei pro lado, minha esposa deitada, eu falei, não posso atrapalhar ela em nada, vou esperar das 6 horas da manhã, minha cunhada tinha vindo de Vitória para cá, e meu filho estava vindo de São Paulo para me levar no lugar que ele vai casar o ano que vem. Aí eu fui lá, cara, tem um Santo Antônio lá, que eu sou devoto dele, Nossa Senhora Aparecida, fui lá, falei, cara, se tu tiver que me levar, tu vai me levar, mas eu não vou falar nada não, só acordei minha esposa às 6 horas, falei, eu acho que eu tô infartando, ela, será que não é outra coisa não? Eu falei, acho que pode ser. Aí já rezei e pedi a fé, que foi uma coisa que minha mãe me passou, e falei, cara, não me leva, eu tenho que ficar. E aí eu ainda brinquei, falei, Santo Antônio, se tu me levar agora, eu não te coloco lá em cima no mirante, não vai ter teu mirante. E, Ricardo, eu fiquei o dia todo, fiz tudo que tinha que fazer. Quando eu falei para minha nora, eu falei, cara, eu senti uma dor no peito. Ela falou, foi o médico? Eu falei, não. Ela falou, então vai. Aí eu fui aqui na AMIL, cheguei lá na AMIL, o cara fez o eletro, né? O eletro não acusa nada. Eu falo que aquela maquininha não acusou nada. Aí ele, vamos fazer exame de sangue. Eu falei, pô, exame de sangue demora 2 horas, eu vou voltar para casa. Quando eu tô saindo, a enfermeira, não fica aí que o médico quer falar contigo. Ele falou, cara, tu infartou, não tem o que fazer com você aqui, eu vou te mandar pro hospital. E me mandou. Então, quando eu fui pro hospital, cara, dei entrada 1 hora da manhã, lá no Guanabara, e aí eu falei, cara, olhei assim pro teto, aquelas luzes acesas, eu falei, cara, eu podia ter ido embora, tu não me levou, tu tá me dando a segunda oportunidade, mas o que que você quer?
Eu sempre brinco muito que Deus é muito meu amigo. Eu falo, o que você quer com isso? Eu falei, cara, só tem uma coisa a fazer, Ricardo. É pegar, começar a dar palestra para os jovens e mostrar que com fé, cara, você consegue o que você quiser. Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui para a galera ficar sabendo. Eu falei, cara, em 1980, vamos botar 1980 eu fui para Salvador, e eu falei para minha mãe, vou para Salvador, vou ganhar muito dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro, fiquei parceiro de um cara lá numa barraca, e aí eu lembro que falei para os caras, pô, vamos para Santa Amália que eu vou apresentar Caetano Veloso. Pô, quem sou eu para apresentar Caetano Veloso para os baianos até duvidaram de mim. Mas eu falei com a minha tia morou em Santa Amália, e falou, pô, tem um tal de Diná lá, Dinailton, que ele conhece, pode procurar. Eu liguei pro cara, falei, vou usar seu nome lá para procurar Caetano Veloso. E eu fui. Aí tava a Mabel, que é a irmã dele, no prédio. Eu falei, aí até o baiano fala que já não era mais Caetano, eu já era íntimo. Eu falei, o Cai tá aí? Ela falou, tá. Aí eu falei, pode falar que o Mário tá aqui, eu sou amigo de Diná, eu queria entrar. Aí ela foi lá, voltou, pode entrar. Aí eu falei, mas eu tô com mais 2 baianos aqui, pode entrar com eles também. Entrei, aí tá o Caetano lá sentado, o Moreno era pequenininho com a mãe dele. E aí eu olhei assim, falei, cara, eu não posso estar aqui se eu não pedir uma música pro Caetano. Eu sou de Leão. Eu falei, pô, toca Leãozinho. E ele tocou, e engraçado que a gente só tinha uma foto, porque naquela época não tinha celular. Então tiramos uma foto, a foto sumiu. Aí outro dia o Baiano, que esse cara que é meu amigo até hoje, ele veio aqui no Rio, aí ele falou, cara, eu nunca vi um cara igual esse cara aí. O cara falou que ia lá na casa do Caetano, que ia apresentar o Caetano pra gente, e entrou na casa do Caetano. Então, assim, a minha vida foi dotada de fé, como até hoje é. Eu falei, cara, dá pra conseguir as coisas, Ricardo. É só ter determinação, não desistir nunca, 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 nunca. Nunca não existe pra gente. E aí foi nessa caminhada que eu, de Salvador, em 82, eu fiquei lá 1 ano e pouco, em 82 de janeiro, fui assistir um filme chamado Menino do Rio. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Porra, quero cinema, porra, audiovisual, quero. Aí voltei, aí saiu uma vaga, lembro como se fosse hoje de office boy, essa função nem existe mais, né? Office boy na LC Barreto. Eu falei, é minha. Fui lá, cheguei lá 11 horas da manhã, a mulher falou assim, ô meu filho, essa vaga já foi preenchida. E eu muito na minha, falei, não, essa vaga é minha. Ela falou, sua? Eu falei, é. Aí ela ligou lá para uma menina lá em cima, falou, tem um tal de Mário aqui falando que a vaga é dele, a garota manda ele subir. Eu subi, Marilúcia, o nome dela, lembro até hoje. Aí ela sentada na mesa, ela falou assim, quem te mandou? Foi o Luiz Carlos Barreto? Eu falei, não, mais do que ele. Ela, quem foi? Eu falei, foi Deus. Ela, Deus, como é que é isso? Eu falei assim, cara, eu estava assistindo o filme Menino do Rio, falei, é isso que eu quero para minha vida. E falei, vim pra cá nessa vaga de office boy. Ela falou, você é baiano? Eu falei, não, minha mãe é baiana. Eu não sou baiano, mas minha mãe é baiana. Ela falou assim, eu sou baiano e essa vaga é sua. E ali eu falei, cara... Qual o nome dela? Marilúcia. E eu fiquei lá na LC Barreto, Ricardo. Fiquei 5 anos, eu vim de cinema para televisão. E depois trabalhei na MESBA, treinei de gerência. Como vocês que são vendedores sabem disso, né? Que o cliente tem sempre razão e eu não sou esse cara, Ricardo. Eu falo assim, eu não sou esse cara de dar sempre razão. Se o cara estiver errado, eu falo, tá errado. Aí eu cheguei para gerente da MESBA, falei, cara, não quero continuar nisso não. E ela falou assim, sério? Eu falei, sério? Ela, antiga MESBA? É, antiga MESBA. Vai abrir uma loja nova? Eu falei, cara, não quero isso pra minha vida, porque eu não vou dar razão ao que o cara tá falando, então eu acho que eu tô na profissão errada. Aí voltei e falei pra minha mãe assim, eu lembro disso, eu já estava casado, e falei assim, pô, eu quero ir pra TV Globo. Aí minha mãe falou, você não conhece ninguém da TV Globo? Eu falei, não, eu conheço sim. Ricardo, eu saio contando isso, pegando essas pessoas que ainda estão vivas, algumas... Eu saí na rua e encontro com o Eduardo, um parceirão que eu tinha botado na LC Barreto. Eduardo, o Antônio quer falar contigo. Eu falei assim, Antônio? É. Aí eu falei, pô, o Antônio tem um amigo na TV Globo, meu cérebro rapidinho. Eu falei, me dá o telefone dele aí, liguei, pô, Antônio. E aí eu falei, pô, eu quero ir pra TV Globo. Pô, procura o teu xará lá, o Mário, não sei o quê. Ricardo, saiu de Nova Iguaçu pra TV Globo, galera. Isso que eu tô te falando é a pura verdade. E aí eu cheguei na TV Globo, tinha um cara, procurei o tal de Mário, e aí achei o cara. E aí ele estava sentado na mesa dele, eu falei assim, pô, eu quero trabalhar na TV Globo. Ele falou assim, cara, eu tenho até a vaga, mas não tenho o salário. Eu falei, cara, mas eu não vou precisar pagar? Ele falou, como assim? Eu falei, pô, cinema, eu tive que aprender, fiz alguns cursos, tive que gastar um dinheiro, e você sai da faculdade desempregado, sai com um diploma aqui, eu vou aprender na melhor do mundo e não vou pagar nada. Ele, claro que não, mano. Aí eu falei, então eu tô dentro. Ele, então volta amanhã. Eu falei, não, sentei, Ricardo, puxei a cadeira e falei, começa agora, porque eu sou o cara de atitude, eu sempre falo, começa agora, sentei do lado do cara. Aí o cara pediu um dinheiro a ele,
Deu, falei, tu não anota não? Ele falou, não. Eu falei, pô, na LC Barreto eu implantei um sistema de pagamento, cara. Posso implantar aqui? Ele falou, pode. Eu falei, tem um quê? Ele tem esse documento aqui de táxi. Eu peguei o documento do táxi, aí o cara chegou, me dá 100 mil cruzeiros aí na época. Aí ele, agora é com o Mário ali, meu xará. Aí o cara, eu falei, qual o seu nome? Ué, pra quê? Eu falei, tem que dar o nome, número da matrícula e assinar o documento, porque se você não trouxer a nota para prestar conta, no final do mês tu vai ser descontado, porque o cara já tá com o salário dele comprometido. Ricardo, uma semana depois o cara já tava pagando meu almoço, 15 dias depois o cara já tava pagando meu salário. Então, cara, quando você quiser alguma coisa, acredita, vai à luta. Eu sempre falo sobre isso. Se oferece de graça, porque você não vai trabalhar de graça para ninguém. Deus não vai permitir isso. Agora é dobrar o joelho e ser fé, cara. E fiquei lá, Ricardinho, eu falo assim, ó, lá na TV Globo. Aí, como já virei jornalista, aí como jornalista, eu fui fazer uma outra faculdade de Direito, porque eu falei, senão eu vou ser processado, fiquei 5 anos aprendendo Direito, depois fiz um MBA de Gestão de Entretenimento. E eu lembro que em 2010, aí essa história é muito louca, que em 2010 eu fui na primeira Conferência Nacional de Comunicação, o meu amigo ministro Hélio Costa, 2010, senador da República, me levou lá. E aí lá eu falei, cara, a gente vai ter um canal de televisão na Baixada, e todo mundo falou, é louco. Eu falei, não, vai ter, cara, a NET vai começar a implantar lá o sistema, não sei o quê. Hoje a gente tem um espaço no canal 2 NET, sabe disso, de 14 às 16h30, todo dia são 2h30, entendeu? Que eu vim aqui até fazer esse convite, ele não sabe, tem uma surpresa, quero exibir lá o teu projeto, que você quiser mandar pra gente, a gente vai exibir, vai colocar no ar. Vamos juntar o Marcelo e o Henrique, e a gente vai botar o podcast lá no canal. No canal. Todos os dias de entrevista. As entrevistas do canal 2 da NET. Então, assim, eu sempre brinco, eu falo assim, então a minha vida foi escolhida desse jeito. E eu lembro que, né, voltando, ó, galera, que aqui tem um retrô. Tem. Voltando, eu lembro quando eu passei pela minha esposa e falei, poxa, eu gostaria muito de conhecer essa pessoa. E aí eu acabei conhecendo ela e Ana Paula. Ana Paula, aí nós nos casamos. Ana Paula. Aí eu falei, cara, minha filha, a Mariana, né, que hoje já está grande, a Mariana, quando a Ana Paula estava grávida dela, eu falava que era uma menina. E todo mundo achava que eu já sabia. Quantos filhos você tem, Mariana? Eu tenho 2, Mariana e Rafael. Qual a idade dos 2? A Mariana está com 36 e o Rafael está com 33. E aí a Mariana, quando eu falava que era menina, cara, todo mundo falava, ele sabe o que é? Eu falei, e eu não sabia. E aí, naquela época, galera, é uma época antiga, tinha um negócio de uma luzinha, acende a luzinha, o homem azul, não sei o quê. E aí eu lá do lado de fora, eu falei, poxa, essa porra se acendeu um menino, vai dar merda, que até a minha roupa era de menina. E aí veio a menina. Aí todo mundo, ele sabia, não sei o quê. Pô, Rafael, eu falei a mesma coisa, é um menino. E a minha vida sempre foi pautada nessa forma de falar. E depois, eu um pouco mais de entendimento, digo que não é entendimento profundo, porque eu acho que assim, você nunca vai entender Deus profundamente. Não adianta, se você entrar nesse mistério, cara, você sai de lá louco, porque você não vai entender, eu tenho que deixar o seu coração fluir. Eu só entendo uma coisa assim, que Deus diz assim, o mal não é o que entra, o mal é o que sai. E tem uma passagem que eu falo aí para você, galera, preste atenção nessa passagem, essa passagem para mim é triunfal, quando Jesus está caminhando já para ser crucificado, que o soldado encontra com ele e fala assim, tu és reis? Ele olha na cara dele e fala assim, sim, mas não desse mundo, se fosse desse mundo tu não faria o que eu vou deixar tu fazer comigo, porque ele deixou. Então, quando eu aprendi aquilo ali, o que eu falei? Cara, então eu tenho que chamar Deus todo dia, Ricardo. De manhã, de tarde, de noite, porque ele não é rei desse mundo. Porque eu vou falar uma coisa assim, e eu não sou um cara profundo de aprofundar em Bíblia, não, mas eu gosto. Eu sinto prazer em fazer parte de alguma leitura. Eu falei assim, olha só, se você pegar a Bíblia, está escrito Deus do ouro e da prata. E por que tem tanta miséria do mundo? Porque o mundo não é dele, cara. Você tem que chamar ele todos os dias. Essa é a realidade. Então, eu sempre falo, hoje eu estou olhando algumas coisas que é física quântica, que está muito voltada pela fé, que você cocria, a cocriação, porque Deus é o pai da criação e você cocria o quê? Todo dia que você acorda, cara, é um dia novo. Você não pode lembrar de ontem, vai trazer um ontem para esse dia, virou merda. Vai trazer o futuro para esse dia, cagou, meu irmão. Então não faça isso. Cada dia que tu acorda, fala, pô, eu tenho uma página em branco para tu escrever o que
tu quiser, cara. E aqui tem um cara de 5%, que é o consciente, para quem estuda sabe disso, 95% é o inconsciente. O 5% ele tenta mandar, ele fala... Pô, o Ricardo não gosta de você. Eu falo, pô, cara, tu quer me enganar? O Ricardo é meu irmão. Porra, tu não vai pagar a conta. Eu falo, cara, mas hoje ainda é dia 13. Porra, ainda falta muito pro final do mês, porque ele tem que procurar problema. Se ele não encontrar problema, você não vai dar atenção a ele. Agora, o inconsciente é 95%. Então, se tu jogar pro inconsciente, por isso que eu falo sempre para as pessoas assim, meu irmão, quer comprar um carro? Vai lá, conhece o teu carro. Quer comprar uma casa? Visita a tua casa, vai lá. Pede o corretor, fala, pô, dá uma licença, deixa eu tomar um café com a minha família. Ele pode até achar que você é louco, mas o que que acontece? Isso aqui que é o coração, bate mais do que 95% de pressão. Então, se essa emoção vier no teu coração e for para o inconsciente, o teu consciente não sabe o que é real, o que é mentira. Ele não sabe. Isso é comprovado, não sou eu que estou falando. Cientificamente. Então, assim, cara, é desse jeito que tu toca a vida, eu falo, é desse jeito que eu toco a vida, ô, Ricardo. Mário, quantos irmãos tu tem? Somos 5, né? Somos com uma menina só e 4 meninos. Então, os 4 meninos eu conheço, né? Os 4 homens, a gente sempre se encontra. Nova Iguaçu pequeno. E aí o orgulho desses caras ter o Mário como irmão, que eu falo... E o Mário, eles ficam felizes pra caramba porque foi o prodígio. Cara, eu falo sempre assim, eu fui o cara... mais velho, eu sou o mais velho lá de casa, às vezes todo mundo fala, não, pensei que não era você, mas eu sou o mais velho mesmo. E o que que acontece? Eu lembro, né, dos meus 2 irmãos que hoje tem ali a oficina no Otávio Tarquini, eles podem até comprovar, se vocês quiserem passar lá, a oficina 2 irmãos. Eu passei ali, Ricardo, e vi aquele terreno, era do Tião, lembra do Tião? Lembro. Aí eu parei e falei, Tião, quer alugar o terreno? Ele falou assim, como assim? Eu falei, quer alugar o terreno? O que que você vai colocar? Eu falei, vou colocar a oficina, mas não era para mim, era para meus irmãos. E aí eu cheguei em casa e falei assim, acabei de alugar um terreno ali, 500 pratas, para vocês botarem a oficina. Mas por que? Eu falei, cara, você trabalha para o outro, daqui a pouco pode ser mandado embora, você também, vamos lá, cara. E colocaram, então assim, sempre tive essas atitudes loucas, mas sempre acreditando muito em Deus, cara. Quantas colunas tu já escreveu, Mário? Eu escrevi no Correio da Lavoura, né? E a gente teve um jornal chamado Planeta Mensal, que eu brinco, que eu falo assim, né, que eu sou irmão em Cristo, eu sou irmão católico, então nós criamos um jornal chamado Planeta Mensal, que era para ser Planeta Diário, mas a gente só conseguiu segurar ele durante 3 meses, chamando o padre Geraldo, né, Magalhães, para escrever uma coluna chamada Conexão, e dali que surgiu o jornal Palavra Viva da Igreja de Santo Antônio, que nem existia a Pastoral da Comunicação. Escrevi também para o... Última Hora, não, Hora H, bem lembrado, escrevi pro Hora H. Então, assim, e ZM Notícia, pô, grande amigo, Marcelo, que Deus o tenha em bom lugar. E eu sempre brinco, falei, cara, isso é uma passagem, Ricardo. Marcelo do Bem, sempre, pô, tava ali, sempre ativo. Então eu brinco, o Robson, né, dono do Correio da Lavoura, também com uma história bonita pra caramba. Seu Valci. Também outro. Pô, tu lembra dele? Ricardo, você escreveu pra uma revista, não foi isso? Vocês criaram uma revista? A gente tinha um jornal chamado Adrenalina News. Adrenalina News. Né, que a gente vai até fazer uma novidade que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai receber agora o Edson Andrade, o cara que a gente vai fazer 25 podcasts falando sobre os 25 jornais do Adrenalina News. Pô, bacana. Pô, isso é muito legal. Eu acho que assim, eu estava conversando sobre isso. Eu em 2022, né, eu fui o cara privilegiado, né, que eu tava em Aparecida, e Deus me deu esse grande sonho de colocar um mirante lá em cima, né, e o Santo Antônio, que era de 12 metros, já está com 39, e aí eu sempre brinco, eu falo tamanho do Cristo Redentor? Tamanho do Cristo. Mas o cara fala, por que 39? Em que pé tá isso, Mário? Deixa eu te explicar como é que tá isso, Ricardo. Aqui tá o projeto aqui, já tá na mão aqui tem uma camisa que eu trouxe para você, tá? Que é a camisa que eu entrego a todo mundo, eu apoio o Santo Antônio, o Mirante Santo Antônio. Aqui, galera, essa aqui é a blusa, né, que o Mário trouxe pra gente. Eu apoio o Santo Antônio, né, é o mirante que o Mário sonha em fazer do tamanho do Cristo Redentor aqui em Nova Iguaçu. Sonhar não custa nada, irmão. E quem não sonha, pô, não tem noção do tamanho do sonho, né? Então isso aqui é uma das coisas que o Mário tem uma fé sobrenatural,
né? Vamos deixar aqui bonitinho o presente do Mário. Mas conta pra mim, Então, em que pé tá esse... eu lembro quando eu comecei isso, eu acho que é até engraçado, porque era um grande sonho, né? Eu falei, pô, cara, vou começar essa ideia, como é que vai ser? E aí eu comecei a pesquisar na internet, aí conheci um pessoal, cara, eu falo assim, é maravilhoso, porque Deus realmente, ele capacita, ele não pega o capacitado. Se ele fosse pegar o capacitado, ele ia pegar o bispo da cidade, o prefeito, o vereador, o deputado, não, foi me escolher justamente o ser humano assim normal, igual o Ricardo, que acredita na possibilidade de tudo. E aí eu falei, cara, eu preciso agora de um escultor, né? Um cara que... Aí pesquisei em Encantado, tem um Cristo protetor que tem 43 metros, que é maior do que o Cristo Redentor aqui. E aí o pessoal lá começou a me dar atenção. Aí conheci a Vanessa, que começou a me ajudar. Mário, faz assim, assado. Começou a me dar os caminhos. E aí me apresentou o escultor dela, que é o Marcos Moura, conhecido mundialmente, foi o cara que fez o Cristo Protetor. O cara gravou um vídeo para mim, Ricardo. O cara gravou um vídeo e falou, Mário, eu tô fazendo aqui no Ceará, no Santo Antônio, quero fazer de Nova Iguaçu, e estou aí com a sua disposição. Então, mas as pessoas às vezes perguntam, como você consegue isso? Você paga essas pessoas? Não, não tem pagamento. Eu falo que o pagamento delas está na mão de Deus. Eu peço e consigo. Já tem um projeto, está na mão do Freixo, que é um cara ligado a Embratur, porque, né, Santo Antônio é português, é de Lisboa, então isso tudo influencia ele lá, porque é uma coisa internacional. Então, assim, tá na mão da a vice-prefeita recebeu, que eu fui Doutora Roberta. Doutora Roberta, eu fui no encontro de turismo, mas o Dudu não estava lá, quem estava foi ela recebeu, está me dando total apoio. Já estive lá em cima, lá na Serra do Vulcão, lá um lugar maravilhoso. E aí eu sempre brinco que às vezes as pessoas falam assim, pô, Mário, quanto é que está o custo? Eu falo, cara, olha só, o custo custa 27 milhões a princípio, a gente não sabe se vai para baixo para menos, porque a gente já tem que fazer outros estudos. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte, aquele bondinho, só para você ter uma ideia, aquele bondinho que está lá no Rio, no Alemão, que é difícil de funcionar, que a gente sabe, infelizmente, tem algumas lutas ali dentro, né? Então, aquilo ali custou 25 milhões. Então, para fazer o Santo Antônio não é nada isso. Existe um fundo do turismo que não vai tirar dinheiro de lugar nenhum. Os deputados federais, sem falar de política, cada um tem direito a 25 milhões, mas nem todo mundo pega. Então, assim, aquele deputado que quiser contribuir, quiser participar, fala, pô, Mário, eu tenho uma emenda, a gente está criando o fundo do turismo em Nova Iguaçu, a prefeitura já criou, só falta sancionar. Então, a coisa está muito caminhando para caramba, até com a velocidade que eu falo, maior do que eu posso esperar. Hoje eu tenho uma reunião, hoje saindo daqui às 15 horas, eu tenho uma reunião na prefeitura, então eu sempre brinco, eu falo assim, cara, o bispo já recebeu a camisa, apoia o projeto, e o bispo emérito, que é o Dom Luciano, nosso eterno bispo da cidade, Dom Luciano Bergamin também, Dom Gilson Andrade, então eu sempre brinco, doutora Roberta, e você que já recebeu essa camisa, o Padre Omar, que vai abraçar, o Padre Omar vai receber, porque qual é a ideia, galera? A ideia é o seguinte, o Cristo vai acender uma luz laranja, que é a nossa luz, né, que aqui é a terra da laranja, e vamos acender uma luz laranja, o Cristo abençoando o Santo Antônio, dando os braços para que saia isso o mais rápido possível. Então a gente está nessa luta, e aí eu torço que a galera de Nova Iguaçu entenda que isso não pertence a mim, isso pertence a todo cidadão iguaçuano, porque essa história vai ficar no município. Eu sempre vi quando alguém fala, eu sou, não, ninguém é. Eu estou hoje com esse projeto, amanhã é uma passagem, amanhã nós vamos embora, Ricardo também vai embora. Isso aqui tudo é uma passagem, meu irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Aí a gente levou as crianças no Cristo Redentor, né? E aí as crianças ficaram loucas com aquele visual, é algo inacreditável. E o moço que atendeu a gente para levar a gente no elevador, né, São Antônio, é evangélico, pastor. E aí Maneiro, eu fiquei feliz porque aquele Cristo é um símbolo. E um pastor tira do seu sustento daquele símbolo, né, o Cristo Redentor. Então, assim, tudo que for beneficiar o local, a cidade, o turismo, é para todos.
não tem aquele negócio, mas não tem religião. Não tem. Não tem religião. E até eu encontrei um irmão evangélico na época, lá na prefeitura, que ele falou assim, mas e você pensa em fazer alguma coisa pra gente, evangélico? Eu falei, mas o que você gostaria? Ele falou assim, uma Bíblia. Eu falei, com certeza a gente coloca uma Bíblia lá pra você. Ali tem que ser um espaço ecumênico, onde as pessoas vão para encontrar Deus, porque Deus não é religião. Não estou aqui para falar de religião. Agora, o padroeiro da cidade é o Santo Antônio. Isso não fui eu que coloquei, nem você. Ele é o padroeiro, então nada mais justo. O feriado existe, todo mundo vai lá. E outra coisa, Mário, Nova Iguaçu é uma cidade que evolui, cresce. Há anos que ela vem numa evolução sem freio. Sem freio, desde 1970, tu pega 1970... a gente fala que são 10 viadutos, mais de 450 prédios, um shopping nível... Entendeu? O Nova Iguaçu Futebol Clube, a Serra do Vulcão, a Serra de Itinguá. Então, olha quanta coisa Nova Iguaçu está se tornando, né, um lugar e precisa disso. Eu vim agora, ele sabe disso, que a gente conversou no sábado, eu estava em Porto Alegre, fui a Gramado, então a cidade lá sobrevive do turismo, cara, que coisa, uma rua torta, que o cara copiou aqui e fez... Rua das Pedras em Búzios. Então eu falei assim, cara, só para vocês terem uma noção, em Aparecida, em 2023, foram 8.800.000 pessoas em 2023. A gente acredita que o Santo Antônio, no primeiro ano, vai trazer 1 milhão de visitantes, cara. Então é geração de empregos, entendeu? É arrecadação que aumenta, e tudo isso, e a cidade evolui, cara. Eu acho que isso é o que a gente tem que apresentar para a cidade. Eu digo, todo mundo, até quando eu estava na TV Globo ainda, as pessoas falam, cara, tu tem um amor fundamental pelaquela cidade. Eu falei, cara, eu sou apaixonado por Nova Iguaçu. Acho que Nova Iguaçu é a nossa vida, tem nossa vida, cara. Eu sempre digo assim, a gente tinha uma coisa antigamente que era o campeonato de autocross. Eu me doei, fiz um comercial, coloquei na TV Globo, foi o único comercial que teve do autocross na TV Globo, e a gente colocou um comercial lá na hora do Globo Esporte. E o falecido Quinho. Falecido Quinho, que aparecia no comercial. Entendeu? Então assim, a gente tem história, cara, porque as histórias, elas são perdidas, infelizmente. São, mas graças a Deus, a gente está tentando recuperar memórias que está aqui. Memória. E aí eu falei, falando em memória, o que aconteceu? Eu, do dia 18 para cá, eu comecei a pensar em fazer um livro, porque eu acho que assim, o que eu conto, quando eu conto para os mais jovens, que eles sentam, falam, mas se eu conseguiu isso tudo, que eu acho que é legal quando a gente sente isso, que o cara te chama de Senhor, né, que o respeito ainda existe. E aí eu falo assim, consegui, graças a Deus, eu dobrei o joelho, pedi a Deus, e cara, Deus é o ser supremo, que você pode dobrar o joelho, você não precisa de nada para conversar com Deus, cara, não precisa de pagar nada, você senta no teu canto e conversa com ele, e ele vai te atender, cara. Eu falo isso de cadeira. Se ele não te atender, cara, tu pode voltar daqui 1 ano que eu troco de Deus. É tanta confiança, entendeu? Que eu troco, porque eu falo assim, cara, não existe, Ricardo, se eu olhar para trás, o que a gente conseguiu, o que a gente conquistou, eu falo assim, pô, agora Nova Iguaçu, quando foi vice-campeão carioca, eu falei para um amigo meu, pô, liga pro Zico que eu quero entrevistar o Zico. Então, ele até duvidou. Conta essa, Mário, conta essa. Aí eu falei, liga pro Zico, porque quando o filho do Zico, vocês não vão lembrar, alguns sim, outros não, ele tinha um grupo só no Sapatinho. Só no Sapatinho, pagode. Pagode. Aí eu tava fazendo Faustão, fui entrevistar ele lá e comecei a conversar com o cara, porque era uma área que eu conhecia, musical, tinha vindo do Fantástico Musical, falei, cuidado com esse mundo, que é um mundo, pô, que você tem tudo ali, então... E aí o Zico ficou prestando atenção depois. Mário, tu fez Fantástico. Fiz Fantástico. Fiz Faustão. Fiz Fantástico, Faustão, fiz novela, fiz eventos, foi a parte que eu mais me dediquei. E os últimos 15 anos da minha vida eu fiquei ao lado do Maurício Scherma, cara, fazendo Zorra Total. E ali eu falei, cara, que legal você levar o humor para as pessoas, era a minha maior felicidade. Eu falei assim, pô, eu conheci Renato Aragão, conheci a nata do humor. Eu falei, cara, por que Deus me deu essa oportunidade? Eu falei, se for para guardar isso tudo, não vai valer a pena, é justamente para eu mostrar que você também consegue. Agora, vamos voltar. Como tu conseguiu essa entrevista com o Zico? Isso aí, eu vi. Aí eu cheguei e falei pro cara, liga pro Zico e conta essa história. Por quê? O Zico falou assim para mim na casa dele, quando eu fui entrevistar o filho dele, como é que é seu nome? Eu falei, Mário Antunes de Ana. Ele falou, pô, então tu é meu parente, tu é meu primo. Eu falei, não, Zico, sabe por quê? Eu sou brincalhão. Eu falei assim,
Pô, Zico, falar que é teu primo é mole. Se eu chegasse duro lá na TV Globo e me pedisse dinheiro Antunes, eu não ia reconhecer. Então ele falou, pô, gostei, porque ninguém vai falar que não é primo do Zico. O meu nome é Mário Antunes Viana. Então eu falei pro cara que tu conta, liga pra ele e fala isso. Daqui a pouco passou uns 15 dias, o Sérgio, né, o Sérgio Pargana me ligou, falou, Mário, adivinha quem me ligou? Eu falei, o Zico. Ele, pô, eu tô há 40 anos querendo falar com o cara me ligou, marcou a entrevista na sexta-feira, vou pensar, era terça hoje, ele marcou pra sexta. Aí nós alugamos equipamentos e fomos lá entrevistar o Zico. Por quê? Tem um professor Paulo César, né? Fala Fino, foi um cara que descobriu vários talentos, são muitos talentos, né? E o Zinho faz parte desse talento que ele descobriu. E aí eu queria entrevistar o Zico para perguntar sobre essa história, porque eu sabia da história de ouvir. Uma coisa é o Zico falar, e o Zico comenta que o professor Paulo César foi visitá-lo junto com o Zinho e levou os hoje que são donos do Nova Iguaçu, e o Zico falou, como sempre, Mário, eu matei a bola no peito e mandei para ele meter o gol, deu o caminho das pedras e eles conseguiram, né, que é um terreno cedido pela Aeronáutica, já foi renovado agora por mais de 30 anos, e aí eu pergunto ao Zico se tem espaço para ter outro time, o Zico falou, pô, tem espaço em qualquer lugar, porque vocês têm muito talento, e aí eu falei, pô, Paulo César, vamos pensar em pegar talentos do futebol. E tem uma coisa que eu acho que é engraçado, galera, por isso que eu falo assim, Deus realmente está certo, o mal não é o que entra, o mal é o que sai. Então, quando eu falo alguma coisa, eu falei de futebol, daqui a pouco surgiu uma mãe me procurando, pô, tem o meu filho que joga bola, aí eu encontrei agora com o diretor do Nova Iguaçu, ele falou, Mário, em fevereiro tem peneira, pode levar lá, porque o Zico também me ofereceu lá, o CFZ, para levar, e eu falei, cara, o que é isso? Eu falei, cara, será que eu tenho um imã? Não, é porque é uma coisa mesmo de Deus. Eu falei, cara, conexão, né, conexão. Mano? Falou tudo, falou a palavra-chave, conexão. Você fala, né, e acredita tão friamente que a coisa vem para você, cara. Você se transforma num imã, né, cara? Você vai chamando e esse chamado acontece. E aí, era energia boa, né, cara? E, cara, aí nós entrevistamos o Zico autografou, tá lá em casa. Se eu soubesse que você ia perguntar do Zico, ia trazer 2 camisas, uma autografada Mário Viana, que é do programa, e outra Mário Antunes, que ele falou que somos primos. Então, assim, é muita felicidade, entendeu, Ricardo? Ele fala assim, pô, cara, os caras... Eu falo, cara, acredita em você, cara. Não deixa que ninguém te coloque para baixo. Não deixa, não abaixa a cabeça, meu irmão. Levanta a tua cabeça, cara. Pô, meu irmão, eu sei que você pode estar passando por uma maior dificuldade na tua vida, pode estar nas drogas, pode estar... Mas você é mais forte do que isso, cara. É você. Olha para você, se olha no espelho e fala assim, eu sou o cara. Bate no teu peito e fala, eu sou o cara. Se tu falar que é o cara, ninguém vai deixar de você ser o cara, cara. Porque às vezes você tá com a ficha do número 1000. E aí você vê uma fila, você é o último na fila do número 1000... Mas a fila anda, cara. E tu vai ser atendido, cara. E tem uma frase que eu aprendi que é legal, o bife vira, entendeu? Vira. Ó, tem uma historinha aqui que vou falar bem rápido, que eu sei que o tempo do Ricardo é curto, que é muita gente para entrevistar, que é o seguinte, tinha um cara, ele estava temente a Deus, ia à igreja todos os domingos, cara mesmo de fé, e ele tá na fila do emprego, o Ricardo falou da fila, eu lembrei agora, a fila era grande, ele falou, pô, vou embora, essa vaga não é para mim não, foi embora, pegou o ônibus, o cara foi, ofereceu uma rosa para ele. Aí sentou uma moça do lado, ele jogou fora. Aí passou o tempo, o cara faleceu. Aí ele chegou para Deus e falou, quero falar com Deus, São Pedro, não tem desculpa, tá? Não tem história, eu quero falar com Deus. Falou, Senhor, sou temente a ti, cara. Tava lá embaixo, pô, o senhor não me atendeu, eu na fila, sempre procurando emprego. Ele falou, você lembra de uma fila que você estava, que você abandonou, meu filho? Sim, aquela vaga era sua. Aí ele já abaixou a cabeça. Mas eu pedi uma esposa, o senhor não me ofereceu. Eu não te ofereci. Eu desci, filho, com uma rosa na mão. Botei ela sentada do teu lado, te dei a rosa, tu jogou no chão e amassou. Ah, mas como é que eu vou adivinhar, então? A sua fé é pequena, homem. Você não teve fé. Porque não basta só pedir, é acreditar. Então, esse é uma palavrazinha que você presta atenção, você fala assim, cara, é verdade, a gente tem que acreditar, cara. A história do faixa preta é isso, cara. Cara, é você que acreditou, é você que falou, pô, eu vou. E aí eu passei um tempo aqui, né, você me chamou na parte de direção institucional e que eu comentei, até brinquei contigo, falei, estão te passando a coroa, Ricardo, abraça, porque coroa você não toma. Eu falo sempre sobre isso, não toma coroa de ninguém. A sua coroa, ela vai ser passada. E todo mundo tem um dom, cara. Deus deu um dom para cada um. Porque, olha só, você imagina o seguinte, Deus é perfeito. Ele ia dar sorte para mim e azar para você?
Nunca. Então não existe sorte. Eu apenas acredito mais do que você. Eu sou o cara que acredito mais e sou tão louco de acreditar que eu falo, cara, quando alguém fala, você acha que o Santo Antônio fala, querido, a hora que tu lembrar de mim, porque você vai ver o Santo Antônio lá em cima. Não, e se você tiver a fé de uma grão de mostarda, né? Vai mover uma montanha, vai mover cara. uma montanha, E então... tudo, parece, pô, eu brinco que eu falo assim, a gente tem histórias em Nova Iguaçu fantásticas de pessoas que, pô, eu falo assim, pessoal, a gente tem um curso de teatro, sabe disso, o Arte em Cena, que fica ali no IESA, então eu posso falar para vocês assim, olha só, são 9 anos que a gente tem esse curso. Tem um garoto que entrou com a gente com 4 anos de idade, ele não sabia nem decorar o texto, era a mãe que decorava para ele, tá? Ela falava no ouvido dele e decorava. Esse garoto está trabalhando na novela das 18 horas da TV Globo. Esse garoto participou do Samba Infinito junto com Gilberto Gil, Camila Pitanga. Esse Samba Infinito participou do Festival de Cannes, ele não foi, muita grana para ele não foi, mas eles também não ganharam nada, e ele foi para Gramado lá pro Quiquito, eles ganharam 3 Quiquitos. Então um garoto hoje com 7 anos de idade de Nova Iguaçu, que nem de Nova Iguaçu, é de Belfor Roxo, tá brilhando na telinha, brilhando no cinema, então, mas ele acreditou, cara, eu não posso, eu falo para todo mundo tem um talento, eu não vou jogar talento dentro de você, eu posso fazer aflorar aquilo que já existe dentro de você. Isso é fundamental. Quando você chega e conta uma história que não é verdadeira, um jovem, ele é um ator, ele está criando um personagem. Então, todo mundo tem um personagem. Então, eu falo assim, a televisão não está distante, nós temos outros talentos aqui, Humberto Martins, é de Nova Iguaçu. Poxa, é porque Mônica tem Mônica Carvalho. Então, você Marcelo tem Marcelo Borges. Então, você tem histórias de Nova Iguaçu. Só que Nova Iguaçu, às vezes, esquece das histórias, porque é a realidade. É verdade. É um mundo acelerado, tá todo mundo sem tempo, correndo, né? Você tem hoje um celular que tá todo mundo ali na correria. Mas, cara, acredita em você. Cara, eu e Ricardo, nós não podemos ter sorte. Nós simplesmente acreditamos. Nós somos tão loucos que acreditamos e acabou, cara. A gente fala que 2 coisas é muito importante. É você trabalhar e ter fé. Acabou. Né? Não tem outra. Então, assim, a gente bota até a fé em segundo plano porque tem que trabalhar. Oração é orar e agir. Entendeu? Não é só orar. Não é só orar. Não adianta ficar sem ter atuação. E você sabe que se você saber lidar com os nãos, engolir sapo igual caviar, né? E ter jogo de cintura, é isso que leva você ao crescimento. Aí você joga gratidão, né? Que é muito importante. É muito importante todos os dias. Obedecer, entendeu? Estudar e respeitar o próximo. Então, essas coisinhas básicas que faz você furar a bolha, meu irmão. Mas é verdade, cara. Eu acredito muito nisso, Ricardo. Eu acho que o tempo todo, toda essa projeção que eu olho, porque tem coisas aqui que a gente acaba esquecendo, que é muita coisa, mas a hora que a gente está colocando no livro, todas essas coisas, eu falei, cara, o que é isso? Você teve sorte? Não. Você acreditou, a minha mãe me passou uma fé, Dona Elisete, em memória, que já está com o Papai do Céu, me passou uma fé, e essa fé era inabalável. Eu falo, cara, fraquejo como qualquer ser humano, você tem que cair e levantar. Atire a primeira pedra quem nunca errou. É isso que eu falo às vezes. Eu falo, cara, você não é o dono da verdade, então não atira a pedra. Porque eu sempre brinco e falo assim, quando você atira a pedra, é uma das coisas que eu estou entendendo agora, o seu subconsciente, que é 95%, quando você atira para o outro, aquele filho... Você está se xingando, porque ele não conhece o outro, ele só conhece você. É um processo que só quando você começa a estudar, você começa a entender. Mas está tudo bíblico falando, Mário, que é muito simples. Qual o sonho do Mário hoje, cara? Ricardo, eu juro para você, assim, eu falo isso de coração. O meu maior sonho, cara, é que as pessoas despertem, né, na transformação da fé, porque não é só estar dentro da igreja, não é só estar dentro da igreja. Então, eu vou falar isso de coração, é a fé, porque a fé é diferente de estar dentro da igreja, porque você com fé, cara, e você entender que esse mundo é o mundo da riqueza para Deus, que você é você é o maior patrimônio que existe, é individual, cara. Você é o maior patrimônio que existe, então ele não quer você ruim, ele quer você bem, mas o mundo que é apresentado para a gente não é um mundo do bem, que as pessoas têm as suas maldades. Então, cara,
é muito isso, é você acreditar. O meu maior sonho é ver a transformação. Às vezes, quando eu vejo um garoto no sinal, muitas das vezes a gente está até preocupado de abaixar o vidro, porque você está no teu carro e fala, cara, pô, esse cara... Mas eu fico olhando e falo, cara, é igual a mim aquele garoto ali, não tem diferença nenhuma, cara. E teve uma passagem que eu vi o que é compaixão. Tinha uma mãe tentando levantar um garoto e botar na cadeira de roda, já tem um tempo. E todo mundo passava, e as pessoas fingem, é natural, as pessoas estão cheias de pressa, elas fingem que não vê. Pô. Eu parei e peguei o garoto, Deus sabe que eu estou falando a verdade, peguei o garoto e botei na cadeira de roda. Quando a mãe dele falou assim, muito obrigado, eu falei assim, não me agradece não, que poderia ser eu na cadeira de roda. O garoto abriu um sorriso daqui e ali, sabe por quê? Eu me coloquei no lugar dele, eu não fiquei com pena dele, eu tive compaixão, porque é diferente. Porque você enxergou aquele momento... Que é legal, né, cara? Cara, então eu falo assim, não é ter pena. A sensibilidade que você teve, milhões não teve. Não, e não é ter pena, porque ninguém é digno de pena, porque você não é melhor do que ninguém, você é igual e poderia ser você. Então, às vezes, quando eu vejo o garoto no sinal, quando eu vejo, eu falo assim, pô, às vezes, assim, o sonho, vamos lá, cara... me tornar uma pessoa milionária, cara, mas pra que tanto dinheiro se não se leva nada? Eu acho que essa vertente você tem que tirar da sua cabeça, sabe por quê? Porque senão você nunca vai ter. Porque o seu cérebro não vai permitir que você tenha aquilo que você não gosta. Então, por isso, mas você pode ser um milionário e transformar a vida daqueles que não têm. Essa é a grande diferença. Até porque a riqueza é a sétima riqueza. Tem outras coisas que você ser milionário, da saúde, da família, isso do tudo, amor. Todas as coisas, mas essa palavra você pode colocar no seu vocabulário. Claro, porque, com assim, certeza, que faz parte. Faz parte, porque eu falo assim, meu irmão, olha só, se o Deus é da prata e do ouro, ele deu tudo igual para todo mundo com as mesmas oportunidades, só que o meu egoísmo transforma aquilo ali numa coisa diferente. Se eu botar 1 milhão ali, cara, não vai fazer mal a ninguém, mas se eu der para uma pessoa que é mau caráter, ela vai fazer mal com 1 milhão. Certeza. Então não é o dinheiro. E muitas das vezes eu tô aprendendo muito até hoje, mesmo estando de cabelo grisalho. Outro dia eu passei pela rua, isso é fato real. Eu vi uma mãe, e a garota pediu alguma coisa, a mãe, tá pensando que eu ganho dinheiro aonde? Aí eu parei, falei pra garotinha assim, olha só, a sua mãe não quis dizer isso, ela falou para você o seguinte, ela não tem hoje, mas amanhã ela vai ter, com certeza. A mãe abriu um sorriso e a garota também. Por quê? Quando ela fala isso para aquela criança, ela está marcando, você de 0 até 7 anos de idade, tudo que aconteceu na tua vida está marcada. Então essas frases, está pensando que eu ganho dinheiro aonde? De impacto fica destrutivo. Destrói você. Então, como você faz? Eu falo que é muito simples, da forma que eu enxergo, tá? Não sei se vai funcionar com você, meu irmão. Entra no seu quarto, faz a sua oração, independente da sua religião. Fecha teu quarto. Vai lá naquela criança, vai lá, pega aquele teu Deus, vai lá naquela criança de 7 anos e fala assim, olha, tudo que a mamãe falou, para mim, a minha mãe, ela aprendeu com meus avós. Então, porque às vezes se seu pai te bate, é porque ele aprendeu com o avô dele. Então, essa geração tem que ser quebrada aí você vai quebrar em você. Você fala assim, não, minha criança linda, maravilhosa, esquece. O dinheiro não faz mal, quem faz mal é o ser humano. Porque senão você não vai ter. Porque é a realidade da vida. Deixa eu te falar, essa câmera aqui é a tua câmera, que deixasse um recado aí bacana, uma mensagem de impacto para a gente encerrar essa entrevista maravilhosa do Mário Viana, que é um show. Cara, olha só, o que eu posso deixar essa mensagem linda para você é o seguinte, conversa com Deus, cara. Tudo que você quiser, peça a Deus. Não peça mais ninguém, o resto vai acontecer. Que a minha trajetória de vida foi sempre pedindo a Deus, sempre fazendo a minha oração e tendo a minha ação. A minha ação foi pedir, a minha ação foi chegar ao local. Você não vai lá, pede o seu emprego, então vai atrás que você consegue tudo aquilo que você quiser. E se você tiver com alguma dificuldade que você acha que ela é muito grande, eu vou até pedir licença, Ricardo, vou colocar aqui
pode entrar em contato comigo. Meu telefone é 21 981 740078. Eu não vou te apresentar nenhum Deus da minha religião, não, porque o seu Deus é o seu Deus, que é o mesmo que o meu. Eu só vou te apresentar que a vida é capaz de transformar você. O Ricardo tem um projeto, cara, que já transformou mais de 400 crianças. Eu, quando entrei aqui, fiz parte desse projeto. É um projeto maravilhoso. E ele sabe disso. Eu brinco aqui que eu vou falar aqui na frente dele. Se a gente conseguir colocar lá o Mirante de Santo Antônio, o projeto Faixa Preta de Jesus vai ter um percentual, não é muito, mas é um percentual pequeno que é grande, porque ele está com Deus, ele sabe disso, que um pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada, em cima desse faturamento. São coisas que eu vou deixar escrito, porque se um dia eu não estiver mais aqui, vai estar no documento comprovando que isso foi um acordo que nós firmamos aqui. Ricardo, é isso que eu posso deixar para essa geração jovem. Acredita em você, meu irmão. Vocês que fazem parte do Faixa Preta de Jesus, acreditem em vocês. Não desista nunca, não deixe que ninguém jogue você para baixo. Ninguém. Só você pode ser capaz de ser jogado para baixo. Acredita em você, o que você quiser ser. Você fala assim, eu quero ser médico, você vai ser, meu irmão. E aí fala assim, Senhor, eu quero ser médico, porque eu vou doar um dia da minha vida por Faixa Preta de Jesus. Faça isso durante um ano e comece a estudar, que você tem que estudar para passar. Se você não passar, meu amigo, você pode me procurar que eu mudo de Deus, só para você ver o Deus que eu acredito, que é o mesmo que você. Dobra o teu joelho, tem que ter um preparo. Eu vou trabalhar um dia da minha vida como médico por Faixa Preta de Jesus. E começa a estudar. Se tu não passar numa federal, eu troco de nome, parceiro. Eu mudo de Deus. Estou falando sério. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Ricardo, um prazer rever você, querido. Irmão, shalom, irmão. Shalom, cara. Shalom. Prazer de Galera, coração. Seu foi o Mário Viana, né? Mário Viana Show, um dos caras que tem uma história tremenda. A gente ficava aqui até 5 horas da tarde. Né? E é isso, esse é o Pó de Faixa, fazendo barulho pro social, levando o social ao nosso canal de YouTube, que cresce muito, né? Lembrando que o Pizza e Pasta tá conosco nessa jornada, a Arte Pão, né? Minotauro Energético Dream, Facilite Benefício, Full Pneus, maior da América Latina, e Jardim Castro Alves com a gente nessa batida que a gente faz aqui toda semana, né, no Le Monde. E é isso, o Pó de Faixa, o podcast do social. Vá no nosso canal, curta, compartilhe, comente, siga, nos ajude a divulgar. Obrigado, Mário. E só para mais atenção, vai estar no canal 2 da NET também. Também, tá? vai estar, vai estar. estar. Tá querendo colocar. Vamos colocar o Pó de Faixa no canal 2 da NET. Isso também vai estar legal. E também é o seguinte, os seus parceiros vão estar lá com a propaganda dele. Obrigado, Mário. Valeu. 1, 2, 3, Faixa Preta de Jesus.